Agora aí, a corneta do Luxemburgo, do professor do bem, pessoal da seleção brasileira, é só simplesmente uma cornetada como torcedor e uma análise de um profissional que tem bagagem, que tem bastante experiência e que tomara que chegue para vocês, não no sentido de crítica, para vocês poderem olhar e falar, pô, o Lucha está falando isso, vale a pena ou não, tá certo? Então, a partir de agora, a abertura das falas minhas sobre a seleção brasileira vai ser a corneta do Lucha, do professor do bem. Tem algumas coisas importantes para falar do jogo do Brasil. Estava em São Paulo, vim para o Rio de Janeiro, tem um programa hoje na Fox. Os jogadores estão muito preocupados em dar uma resposta externa, responder às críticas, se mostrar contrário, irritados. Rapaziada, o Brasil todo está torcendo por vocês, eu estou torcendo muito por vocês, vai estar tudo certo, é normal que se passe por isso, é cultura do Brasil essas críticas existirem. Vocês têm que se fechar entre vocês, com o treinador, com a comissão técnica, se fecharem, analisar as críticas, aquelas que vocês entenderem que servem, que vocês podem aproveitar algumas coisas, tudo bem, aquelas que vocês entenderem que podem desprezar, desprezem. Mas não fiquem irritados, não fiquem querendo dar resposta. Vocês não são imunes à crítica, vocês não são imunes a faltas, vocês não podem querer apitar o jogo, vocês não podem querer determinar, vocês têm que jogar, rapaziada. Nós confiamos em vocês, é o melhor time do Brasil nesses últimos tempos. Aí tem um time fantástico, um elenco fantástico. Então joguem bola, não se preocupem, não deem bola para essas críticas, não deem bola porque as pessoas estão falando, analise com inteligência. Tem uma coisa que é muito importante, conjugar o verbo na primeira pessoa do plural, nós. Toda vez que vocês forem falar, falem de nós, não joguem pelo eu, não joguem pelo eu de vocês, joguem pelo nós, pela seleção brasileira. Nós confiamos em você, eu tenho certeza que vocês vão conseguir êxito. Neymar, conselho de uma pessoa experiente, espero que chegue a você com o carinho que eu tenho, o respeito que eu tenho, a admiração profunda a vocês, torcendo muito para o sucesso de vocês, do Tite, de todo mundo. Um conselho, pega o que te fez chorar, a pressão que te fez chorar, tudo aquilo que te deixou nesse momento angustiado e que você botou para fora dessa maneira, pega tudo isso que você botou para fora chorando, transforma em uma coisa positiva dentro de você, uma energia positiva. Direciona isso para os teus adversários, sem violência, sem querer ganhar no grito. Direciona isso para o seu talento, para a tua capacidade de jogar futebol. Grande jogador sofre pressão o tempo todinho. De geração para geração, essas coisas vão acontecendo. Neymar é um jogador fantástico, fabuloso, fenomenal, vai ser melhor do mundo, não tem como não ser melhor do mundo. Já está acontecendo muitas coisas boas na vida dele, vai acontecer muito mais coisas boas. Então, o que eu acho é o seguinte, Pelé foi chamado de míope, Maradona de não sei o quê, Zico de pipoqueiro, Romário disso, então, todos, sem exceção, tem sempre alguma coisa que as pessoas vão falar. Então, eu entendi o choro do Neymar, pela uma pressão muito grande, pelas pessoas estarem falando. Eu acho que claro, chorar, cada um desabafa de uma forma, cada um bota para fora de uma forma, tá certo? Mas, meu filho, preste bem atenção, você vai ser cobrado o tempo todinho, não tem como ser diferente. Se você transformar isso e trazendo para você, com a tua capacidade, com o teu talento de jogar futebol, é impossível te marcar. Não se incomode com as faltas que estão fazendo em você, passe por cima delas. Então, tudo que te levou, esse choro que teve após o jogo, que você botou para fora, canalize de forma positiva e direcione para o próximo jogo, para os próximos adversários, para a sua meta, para o seu objetivo, para o seu planejamento. E você vai se tornar um jogador impossível de ser marcado pela sua qualidade individual, pelo seu talento, pela sua técnica, pela sua habilidade. Faça isso. Faça isso. O que te fez chorar, transforma em coisa positiva. Agora, falando da parte tática, o Tite treinou bastante jogando contra o adversário com linha de 5-4-1. E eu vi o Brasil tendo dificuldades para poder sobrepor a isso aí, criando uma situação bem diferente. Claro que quem sabe o que está fazendo é o Tite, mas, ao meu ver, para você jogar com uma linha de 5, com 4 na frente, só um atacante, você tem que colocar 3 jogadores enfiados nos 3 zagueiros por dentro. Os 3 zagueiros têm que ter jogadores para incomodar. Bater lateral com lateral, se for o Marcelo que descer,
o Fagner vem como jogador de meio campo, com 2 volantes, no caso seria o Coutinho, eu jogaria com o Firmino, o Gabriel Jesus e o Neymar, com o Coutinho por trás e 2 volantes fazendo uma diagonal. E o volante sempre, o lateral sempre do lado contrário, puxando para dentro para jogar de meio campo. Saiu o Fagner, Marcelo vem como jogador de meio campo, o Paulinho encosta junto com o Fagner e o Casimiro ficaria como volante por trás e o Marcelo na meia esquerda, praticamente na meia esquerda. E os 3 atacantes enfiados para trazer o lateral para o lado de dentro. Virou a bola ao contrário, Marcelo saiu, o Fagner vem como jogador de meio campo e aí sai Casimiro, Paulinho encosta um pouquinho por trás e o Fagner vem como jogador de meio campo e deixa os 3 jogadores enfiados para quê? Para essa bola chegar e ficar num mano a mano com os zagueiros. E quando chegar do lado do fundo do campo, ter mais jogadores na área para fazer o gol. 3 jogadores em cima dos 3 zagueiros deles é na marcação e quando você também não tiver a posse de bola no campo do adversário, ou mesmo no teu campo. Para quê? Para matar esses 3 zagueiros. Agora, quando nós tivermos a marcação mais alta no campo do adversário, o que acontece? Bate Marcelo com o lateral. Neymar, no meu caso seria, no meu caso, Tite, não é o seu caso, você faz aquilo que você acharia fazer, é uma opinião de um profissional, mas nada com crítica. Eu colocaria o Neymar, o Gabriel Jesus e o Firmino, 3 jogadores em cima disso aqui. Então bateria Marcelo, Fagner viria como jogador de meio campo e o Coutinho por trás desses 3 jogadores com 2 volantes. E fazer essa marcação forte aqui. Se o Fagner batesse, 3 jogadores de meio campo, Marcelo como jogador de meio campo e os 3 jogadores atacantes enfiados. O que acontece com isso? Você fica mano a mano, roubou a bola, você está muito perto de arrebentar com o adversário porque vai a habilidade do nosso jogador. Então essa é uma opinião que eu acho que é uma situação que poderia acontecer no jogo. Mas fique bem claro, essa opinião não é a do Tite. Essa é uma maneira que eu sempre agi quando eu jogo com uma linha de 5 com 4 jogadores no meio campo. Eu tenho que tentar matar essa linha, eu tenho que fazer com que ela morra, que ela não aconteça nada. Porque do jeito que acontece, a gente fica na entrada da área esperando todo mundo chegar, mas sempre tem uma perninha lá. O que nós fizemos o gol? Porque tinha um jogador a mais dentro da área. E isso é muito importante com as mudanças que o Tite fez.